Pai do Senhor, meus irmãos, a paz do Senhor, minhas irmãs, a paz do Senhor, crianças, adolescentes, jovens e obreiros, pastores, que Deus abençoe a igreja em Cristo Jesus. Um bom dia, boa tarde, boa noite. Sei a hora que você vai ouvir essa live, mas quando você ouvir essa live, dê um like, se inscreva no nosso canal para que o YouTube entenda que é importante para você. E para mim e para o mundo, é a palavra de Deus, pura como é. Hoje nós vamos falar dia 9 de junho de 2025. Vamos falar sobre o buscar o reino de Deus. São Mateus 6, vou ler o versículo 30 ao 34, hein? E vamos focar no 33. Essa é a palavra de Deus. Ora, se Deus veste assim a erva do campo, que hoje existe, e amanhã é lançado no forno, quanto mais vós, outros, homens de pequena fé. Portanto, não vos inquieteis, dizendo que comeremos, ou que beberemos, ou com que nos vestiremos. Porque os gentios é que procuram todas estas coisas. O vosso Pai Celeste sabe que necessitais de todas elas. Buscai, pois, em primeiro lugar, o seu reino e a sua justiça, e todas estas coisas vos será acrescentada. Portanto, não vos inquieteis com o dia de amanhã, pois uma manhã trará os seus cuidados, basta aos dias o seu próprio mal. Amém, querido Deus, bondoso Pai, Senhor da glória, se a tua palavra é fiel e verdadeira, Pai. Essa palavra de graça, né? Do Espírito Santo para falar a palavra, em nome de Jesus. Amados irmãos e irmãs, jovens, pastores, crianças e obreiros, eu vos saúdo com a paz do Senhor Jesus Cristo. Vamos falar da palavra de Deus. Ora, se Deus veste assim as ervas do campo que hoje existe e amanhã é lançada no fogo, quanto mais a vós, outros, homens de pequena fé. Isso é uma chamada do Senhor, chamando a atenção a mim, a você e a nós. Se Deus veste assim as ervas do campo, que hoje estão belas e amanhã serão lançadas no fogo, quanto mais a outros nós, homens de pequena fé, mulheres de pequena fé, por que murmurais? Por que queixais? Por que diz Senhor, Senhor? É muita minha dor, me falta o pão, me falta boas vestes, calçado. Deus cuida das ervas que hoje estão belas e amanhã será cortada e lançada no fogo. Quanto mais a você e a mim, a nós, homens e mulheres, dono da vida eterna, porque nós temos direito da vida eterna. Buscai o reino do Senhor. Amados e queridos irmãos e irmãs, não fique você preocupado com o dia de amanhã, dia de hoje. Não se preocupe, eu estou vendo hoje, o mundo está atônito com tanta vaidade. Atônito com notícias de morte, terremoto, de pragas. Mas você, meu irmão, você, minha irmã, e eu, nós que somos povo de Deus, tem hora que eu fico preocupado, eu fico envergonhado,
de ver tanta murmuração, tanta insegurança do povo de Deus, que em vez no altar, na igreja, dança, levanta os braços e as mãos, diz que a vida é do Senhor. Quando vem uma pequena luta, a pessoa chora, baixa a cabeça, grandes e pequenos, ensinadores e pregadores, e não tem coragem de levantar a cabeça e glorificar o nome do Senhor. A dor, a tristeza. A pessoa está sendo provado, está sendo preparado pelo Senhor para ser levado para o reino. E está fazendo plano de viver aqui neste mundo, porque ele tem privilégios. Ele vai partir daqui, poderia partir hoje ou amanhã, bem, sem sofrimento, sem deixar sofrimento para com a família, mas ele está lutando para levantar a cabeça e dizer: eu fui restaurado. Ele não está preocupado de buscar o reino de Deus. Quando você parte daqui, querendo ficar aqui, você está dizendo: eu não sei como vai ser a minha vida na eternidade. E Deus normalmente tem coisa lá na eternidade para você e para mim, para nós, melhores do que aqui. Aqui que não tem uma casa para morar, lá tem casa preparada. Aquele que não tem pão para comer, lá tem manjares para comer. Aquele que não tem luz elétrica para iluminar sua casa, lá tem a luz eterna. Aquele que não tem o direito de levantar a cabeça e andar livremente, lá tem o direito de andar no reino para lá e para cá. Por que ele busca então? Por que, meus amados? Que o homem ou a mulher vive assim, meus queridos. Portanto, não vos inquieteis, dizendo o que comeremos, o que beberemos, ou com que me vestiremos. Não fica preocupado, incomodando, murmurando, queixando: o que eu vou comer? O que vou beber? Com que vestirei? Você não está despido, meu irmão e minha irmã. Você não está passando fome. Você está preocupado com o dia de amanhã, com a profecia do ano que vem. Amados, pega o versículo 33 e buscai, pois, em primeiro lugar, o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. A tristeza que hoje você tem e busca alegria, felicidade, será acrescentada para você se buscar o reino dos céus. O pão que tem pouquinho, busca o reino dos céus, que será acrescentado o pão. As suas vestes são poucas, será acrescentado. Porque você é maravilhoso para Deus, é importante para Deus, homem e mulher, jovem, adolescente, obreiros e pastores. Nós temos uma importância muito grande para Deus, de tal maneira que Ele deu o seu Filho para morrer na cruz do Calvário, para comprar a nós. Eu tenho um dono, você tem um dono, meu irmão, minha irmã. Não fique ansioso com o dia de amanhã.
Não. Só quando você tiver que fazer alguma coisa. Lembre-se que você tem um dono. Se o seu dono fosse Satanás, estava condenado à morte eterna. Mas o seu dono é Jesus Cristo. Ele comprou com o sangue dele. Você está abençoada com a vida eterna. Só que se você tivesse condenado à perdição, à morte eterna, como homem e como mulher, nas mãos de Satanás, você era obrigado a mentir, roubar, matar, prostituir, tá entendendo? Fazer tudo quanto não presta. E depois, na eternidade, ia viver num lago de fogo ardente. Mas você tem a graça de receber a vida eterna. Tem o reino eterno de Deus para você. E para isso você já começa a viver essa eternidade aqui na terra, amando. Só que quando você pensa numa música mundana, você lembra, meus ouvidos pertencem ao Senhor. Quando você pensa num homem ou numa mulher que não é sua, não é seu, você diz, o meu corpo é do Senhor. Quando você pensa em muito dinheiro, com astuciazinha vou ficar rico, mas esse meu reino não é daqui, é lá de cima, eu tenho um dono. O meu dono não é trapaceiro. Está entendendo? Lembre-se, quando o pecado chega na porta, como chegou até Jesus Cristo, a tentação foi ferrenha. O dinheiro foi oferecido, o reino foi oferecido. E o dono do reino tem tudo nas mãos, é tudo dele. Mas Jesus Cristo disse, eu tenho uma missão. Eu tenho um Pai que é justo. É a missão que a mim foi otorgado, foi levar essas vidas que estão nas garras de Satanás. Eu recebo a proposta, mas repreendo o dono da proposta. E permaneço olhando o alvo para levar esse povo, eu sendo o caminho deles. Meus irmãos, minhas irmãs, qual é o seu ponto de vista com respeito ao seu corpo, minha irmã? Esse corpo lindo que você tem, os olhos lindos, cabelos lindos, pele, mãos, pés, corpo maravilhoso. Tem um dono. Esse dono é Jesus Cristo. Foi ele quem comprou você com o sangue dele. Você, com toda essa beleza, é dele. E não pensa que ele deixou você aqui, ele tem guarda para olhar você. Aonde você vai, minha irmã e meu irmão, que os anjos do Senhor te seguem. Não pense que você não entra num baile, numa rodinha de escarnecedor, que o anjo vai vir as costas. Ele está ali. Ele é o seu guarda. O Espírito Santo está no seu coração, sofrendo, porque você está bebendo, porque você está prostituindo, você está vendendo, você está roubando. Porque esse corpo não é seu, você está vendendo o que não é seu, é roubando. Você está blasfemando contra o Espírito Santo. Você está tendo relações com o homem e com a mulher. E o Espírito Santo que está em você está gemendo. Porque o Espírito Santo veio para ficar. Testemunha que vai chegar diante de Deus
não é testemunho do pastor, não é de Satanás. O Espírito Santo passou comigo e com você todas as angústias do pecado, porque nós pecamos com o Espírito Santo em nós. E tem alguém que está olhando, os anjos que não mentem, que são justos. Aonde eu vou, que não pode entrar um santo, os anjos do Senhor estão anotando. E não tem diante de Deus como nós olhar para trás. Toda essa vaidade, essa necessidade, essa preocupação, os gentios, todos eles têm essa mesma coisa. Portanto, os gentios é que procura todas essas coisas, pois vosso Pai Celeste sabe que necessitais de todas elas. Por quê? Porque você está murmurando, está sofrendo, angustiado, angustiada. Se o seu pai sabe que você precisa de todas elas, se você está enfermo, está enferma, desenganado pela medicina, por que está atribulado? Se você é bem de vida aqui, bem conceituado, se você for crente em Cristo Jesus, buscai primeiro o reino dos céus, em primeiro lugar, o seu reino e a sua justiça. Todas essas coisas vos será acrescentada. E você vai ter entendimento. Se você está passando por essa enfermidade e buscar o reino dos céus, você vai entender o que Deus tem preparado para você na eternidade. As bênçãos que você desfruta aqui nesta terra, Deus tem bênçãos em dobro na eternidade. Se tão somente você e eu viver na presença do Senhor, fazendo a vontade dEle, entendendo que a minha vida não me pertence, que o meu viver é de Deus, que o meu dono é Jesus Cristo, que o meu guardador, os meus seguranças são anjos do céu, que o meu consolador é o Espírito Santo, aquele que me revela o oculto, o profundo e o escondido. O meu curador é o Pai, que cura todas as enfermidades, ressuscita os mortos, dá vista aos cegos, levanta os paralíticos. Por que, meus amados? Por que eu não fico apavorado? Aquilo que eu puder fazer hoje, eu vou fazer. O que eu não posso fazer, eu não vou ficar angustiado. Porque o meu Deus sabe de todas essas coisas. E Ele vai acrescentar. Eu vou buscar. Eu não posso fazer que todas essas coisas buscam gentios. Mas eu vou buscar primeiramente o reino dos céus. Buscando o reino dos céus em primeiro lugar, saberei a bondade de Deus para comigo, meu irmão e minha irmã, pastores e irmãos, meus amigos, obreiros de Deus. Eu vejo tantas murmurações com os problemas deste mundo, muitas previsões, amados, vindo da igreja. Será que a igreja busca o reino dos céus? Em primeiro lugar, quando diz, está vindo uma praga, a igreja já se prepara para aquela praga.
Anuncie seus membros para tomar cuidado, porque tem uma praga que está aterrorizando. Se a praga chegar, fique em casa, não receba ninguém em casa. Amados, eu sou um pastor, um homem chamado por Deus. Ele não pode fechar as portas da sua casa e dizer: eu não recebo ninguém. Eu não posso ouvir ou pedir um pedido de oração. Eu dizer: eu vou orar, vou trancar a porta e vou orar e Deus vai visitar aí. Jesus Cristo, o meu dono, não fez isso. Não. O meu dono que me comprou, que me levantou, que me ordenou ir de pregar o evangelho a toda criatura. Aqueles que crê e for batizados, será. Você tem de crer, ser batizado e será salvo se permanecer fiel até o final. Amados, cuidado. Não pense que entrar no céu é só aceitar Jesus, não. Deus é justo. Buscai, pois, em primeiro lugar, o reino dos céus e a sua justiça, o seu reino e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. O reino de Deus e a sua justiça. Se eu ser crente, viver mentindo, pecando, enganando, vendendo a cura, vendendo a salvação, persuadindo o homem e a mulher, os pequenos, vendendo a vida eterna, eu perecerei. Porque quem pode dar a vida eterna é Jesus Cristo. Eu não posso vender o céu e nem o inferno. Eu não posso lotear parte dos céus. E nem você. Você não pode, não deve comprar a bênção na casa de Deus. Jovem, crianças, irmãos e irmãs. Você tem um dono que é Jesus Cristo. Você foi comprada com sangue. Não foi com ouro e com prata. Com algo muito mais precioso. Você tem o Espírito Santo de Deus em você. Medite na palavra de Deus. A lei, com todas as suas exigências, com cotas de sacrifícios, de ofertas, dízimos da lei, não conseguiu salvar a ninguém. Se fosse pelo dízimo, pelas ofertas, pelos sacrifícios, Jesus Cristo não precisava ter vindo. Porque o povo obedecia a lei do dízimo, das ofertas alçadas. Os animais sacrificados, cada um levava os animais que Deus pegava. Até no nascer de um filho, tinha rituais que tinha que apresentar a Deus. E o povo fazia. Mas nada disso salvou. Jesus Cristo veio ao mundo e deu a vida para nós ser salvos. Ele disse para mim e para ti, a salvação é de graça. Está aqui meu sangue descendo na cruz. Não me mudem, não me deixem eu moderno. Se você que confia em mim, confia nesse Cristo da cruz do Calvário,
ensanguentado, sofredor, acusado, morto como malfeitor. É nesse Jesus que você tem que crer. E a justiça dele, porque ele é justo para julgar. E dá necessidade e falar para alguém, entregar para alguém o que ele merece. Meu irmão e minha irmã, se você crê em Jesus Cristo, crê na palavra que ele falou, você vai ter certeza. Aquele que crê, como diz a palavra, e andar na minha presença. Tudo quanto pedir ao Pai, tudo, em oração, crendo receberá e tê-lo-á. Olha, nas minhas mãos tem o poder da cura. Não é porque eu sou um homem santo, é porque um homem santo me santificou. Não é porque eu sou um exemplo pregador. É porque sou um homem que Deus o chamou e mandou que eu meditasse na palavra e no reino de Deus. Você diz, pastor, aonde você vai morar na eternidade? Aonde Jesus Cristo estiver, ali eu estarei. Amados, eu quero chegar diante do Senhor Jesus Cristo. Mas eu quero que você, meu irmão, você, minha irmã, que tem orado por você, que você pregou esta palavra, ou que prega, ou você que está desviado ou desviada, chegue juntamente comigo para entrar pelas portas, que é Jesus Cristo. Não murmure. Não diga que está doendo aqui ou acolá. Você tem o Espírito Santo de Deus. Você tem a mente de Cristo Jesus. Se eu tenho a mente de Jesus Cristo, eu não temerei a morte. A morte não tem poder sobre a minha vida. A morte não tem poder sobre mim. O mais que a morte pode fazer, cumprindo a ordenança divina, é me transportar daqui para o reino dos céus. Eu digo, meus irmãos, eu sou falho. Reconheço as minhas fraquezas, mas eu creio no meu Jesus Cristo. Ele sabe que eu entreguei a minha vida para Ele. E tudo que eu faço, certo é Deus quem faz por mim. E tudo que é errado é eu na minha fraqueza. Mas creio na misericórdia do Pai. Por isso eu busco o reino dos céus. É a sua justiça. Meu irmão, minha irmã, se você buscar o reino dos céus, a justiça do Senhor, você vai ver que você não vai sentir dores. Você vai estar cega, vai enxergar. Porque você tem a unção dos santos. Desde que você não murmureis, desde que não diga por que isto aconteceu. Se você estiver paralítico, glorifique o nome do Senhor. Se você estiver cego, exalte o nome do Senhor. Busca o reino dos céus, porque na eternidade você não será paralítico. Você não é cego, que morreu com câncer, na eternidade não tem cancerosos. Por que você não foi curado?
tem dois propósitos de Deus. O seu coração era maldoso, é inconsciente. Você enganava, por isso estava sendo enganado. Mas Deus tinha um negócio contigo. O câncer é um cadinho de fogo que Deus preparou para te purificar. Por que você ora pelos outros e você não é curado? Porque você não crê. Aquele que foi curado não foi pela sua fé, é pela fé daquele que pediu. Está entendendo? Se você crê na palavra de Jesus Cristo, tudo quanto pedir ao Pai, em o nome do Senhor Jesus Cristo, na oração, crendo receberá e tê-lo-á. Eu não morrerei, não passarei desta vida para outra, em cima de uma cama. O meu Deus, a quem eu sirvo, é médico dos médicos, advogado dos advogados, juiz dos juízes, remédio dos remédios, é luz das luzes. Esse Deus é o meu sustentador. Eu busco o reino do Senhor e a sua justiça. Toda vida eu coloco no meu coração e nos meus lábios. Todas as bênçãos que eu recebo é a bondade de Deus. A maior bênção, a primeira mais bonita que eu recebi foi a salvação de Cristo. Segundo, a família que ele me confiou. É uma confiança muito grande. Quando Deus confia num homem, entrega uma mulher para dele gerar filhos e criar uma família. E a parte desse homem e dessa mulher. Cristã é dar bons conselhos e testemunho para os filhos. Fazendo isto, após de criados, cada um segue o seu caminho. Porque o Senhor Jesus Cristo não quer que ninguém viva impulsionado por medo, mas por amor. Amor ao Pai que o criou. Mas aquele que ignorar a vontade do Pai, ele vai ser cobrado um dia. A justiça de Deus vai fazer. Quero te dizer, minha irmã, o seu corpo, seus cabelos, seus olhos, suas mãos, suas unhas, seus pés, tudo pertence a Jesus Cristo. Para você cortar o seu cabelo, tem que pedir permissão para o Espírito Santo. Busca o reino de Deus. Senhor, o Senhor quer que eu corte o cabelo? Eu posso. Se Jesus Cristo falar para você que pode, ele é dono do seu cabelo. Jesus, eu estou sendo tão meio pálida e eu queria passar um rouge para chamar a atenção. Eu posso, posso. E se ele disser, pode, Senhor, se eu morrer, se o Senhor me recolher desta maneira, entrarei no reino dos céus, ele disse, eu não disse que passaria, entrará. Porque tudo é lícito, mas nem tudo convém. Você quer furar suas orelhas, quer pintar os cabelos, quer passar chapinhas, quer enrolar o cabelo, quer fazer tatuagem, piercings. Esse corpo não é seu. Você tem que buscar o reino dos céus. E a sua justiça.
Uma coisa é o poder, outra coisa é salvação. Tudo aquilo que é a lei do país não condena, não é crime. Mas nem tudo que não é crime não pode dizer que não é pecado. Veja bem. O adultério pode causar a morte. Mas se você dá parte de uma pessoa que traiu você, não tem uma legislação aqui no Brasil que dá 5 anos de cadeia ou 2 anos para alguém que adulterou. Você tem carro, casa, sítio, tem direito da separação, ainda tem que partir a metade com aquele que adulterou, que traiu você. Então, pela lei, o adultério não é pecado, não é crime. Mas pela lei divina é pecado. Você pode viver aqui, você pode adulterar, pode fornicar, pode beber, pode mentir, pode disputar, pode jogar bola, pode jogar baralho, pode passar a noite ouvindo música mundana ou dançando funk, você pode tomar uma cerveja e subir no púlpito pregar, pode. O que eu não posso, pastor? Você só não pode ser levado para os céus. Porque no céu você não entra, você tem que ser levado. E no céu não entra pecado. Você pode ter uma mala cheia de maquiagem, de máquinas para mexer no seu corpo, no seu cabelo. Pode, minha irmã. Só não pode entrar com isso nos céus. Então veja bem, o reino dos céus, não, alguém fala, mas o Senhor é poderoso, é misericordioso. Sim, mas Ele é justiça. Você imagina uma pessoa que fere outra pessoa e vai para os tribunais. Tem advogado para defender, tem um promotor para acusar e tem um juiz para julgar. E aquele que for justo, não importa o tamanho das acusações que o promotor fizer, o juiz está ali para julgar. Não importa a maneira dos gritos que deu o advogado para defender, o juiz está ali para julgar. Não importa o que nós, os jurados, dependa. Nós ouvimos tudo e julgamos segundo a nossa mente. Quando chega aquela termina de fazer, o juiz desse dia vai determinar o tempo que é de prisão ou de reclusão. Então busca primeiro o reino dos céus e a sua justiça. Portanto, não vos aquieteis como os dias de amanhã, pois amanhã trará o seu cuidado. Basta o dia o seu próprio mal. Não aguentará. Não vos inquieteis por causa do dia da manhã. Entendeu? Pois amanhã trará os seus mal. Cuidados, basta o dia do seu próprio mal. Não fique você preocupado com o dia de amanhã, com o ano que vem, com as pragas que vai chegar, com a enfermidade que está cercando, essas coisas, essas angústias, correria, tudo isto os gentios a busca. Mas você, igreja, você, pastor, você, crente, você, irmã jovem, você que recebeu o Espírito Santo, você que aceitou Jesus Cristo, que foi batizado, que confessou o nome do Senhor, que participa da ceia do Senhor, do corpo e do sangue do Senhor Jesus Cristo.
Você não se inquiete com nada disso. Glorifique o nome do Senhor no momento da luta, da dor, da angústia, da tristeza. Porque Deus é superior a tudo isso que está acontecendo. O reino dos céus é muito maravilhoso. Amados e queridos irmãos e irmãs, porque você está enfermo, porque você está enferma, não murmurem. Glorifique o nome do Senhor Jesus Cristo na hora da dor, da enfermidade, da luta, da adversidade. No momento da alegria, glorifique o nome do Senhor. Mas no momento da dor, glorifique o nome do Senhor Jesus Cristo. Porque está próximo o momento de você receber, entrar nos reinos dos céus pelas portas. Por que você fica murmurando? Eu sirvo a Deus há tanto tempo. Eu amo o Senhor, mas o Senhor não está fazendo nada comigo. Eu estou sempre doente, luta muito grande. Você é uma bem-aventurado, você é uma bem-aventurada. Você tem angústia, tem tristeza na alma, na carne, no emocional. É infeliz, como mulher ou como homem aqui na terra, e continua glorificando o nome do Senhor. Porque na eternidade, aonde você vai, você será grande. Lembre sempre que uma aprovação grande é para entrar em um grande comércio, numa grande empresa. Há uma pregação, uma aprovação bem grande para entrar no reino dos céus. É uma aprovação bem grande e só os aprovados entrarão no reino dos céus. E para ser aprovado, tem que passar pela aprovação, glorificando o nome do Senhor Jesus Cristo. Na dor, na luta, na enfermidade, na perseguição, no desprezo, em todas as áreas. E glorificar o nome dele. Quando você for desprezado ou desprezada, como Jesus Cristo foi, você lembra, Jesus me ama. Ele passou por esse caminho e me deu a oportunidade de eu passar por esse caminho. Ele está comigo. Louvado seja o nome do Senhor. Meus amados e queridos irmãos e irmãs, que Deus em Cristo Jesus nos abençoe. Mas eu estarei fazendo uma breve oração. Se você ouvir essa live e crer, será curado para a glória do nome do Senhor Jesus Cristo de qualquer tipo de enfermidade. Querido e eterno Deus, Pai de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, a Tua palavra foi pregada, meu Pai Celeste. A Tua palavra foi louvada nesta manhã. O Teu nome seja exaltado, Pai. Senhor, agora visita o coração dessa irmã, Senhor. Visita o coração desse irmão que vai, Senhor, ouvir essa palavra. Senhor, cura, Senhor, esse câncer, cura essa paralisia. Cura, Pai Celeste amado, Senhor, para a glória do nome de Jesus Cristo, a cegueira, Senhor. Quantos irmãos cegos, paralíticos, ó Senhor, ressecado. Quantos irmãos diabéticos, Senhor, colesterol. Quantos irmãos com problemas, Senhor, no coração. Ó Jesus, com AVC, quanto infarto. Deus querido e amado, visita o coração desse irmão e dessa irmã. Visita o seu sangue, visita os ossos. Pai Celeste amado, salva, Senhor, esse homem, esta mulher. Salva o presidente, o governador, o prefeito, o vereador, deputados estaduais e federais.
Ah, Senhor, juiz, salva, Senhor, o Senado. Deus bendito, salva o ladrão, o adulto, a prostituta, o afeminado. Salva o estuprador, salva o macumbeiro, salva o traficante. Salva, Pai querido e amado, o andarilho. Ó, meu Pai, em nome do Senhor Jesus Cristo, conceda o direito de vida eterna para este homem e para esta mulher. Deus querido, abençoa meus vizinhos da direita, da esquerda, da frente, da retaguarda. Ó, Espírito Santo de Deus, enche os corações. Enche os corações nesta manhã, nesta tarde. Meu Pai, em nome do Senhor Jesus Cristo. Quantos irmãos, quantas irmãs angustiados, Senhor. Oh, meu amado Jesus Cristo. Que o Espírito Santo de Deus fale aos corações. Que o Espírito Santo de Deus alegre os corações tristes e abatidos. Que toda a igreja busque o Senhor, a tua santidade, meu Pai, o teu poder. Deus, a justiça do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Ó Deus querido, guarda a igreja, abençoa o pastor da igreja, abençoa os demais pastores, meu Pai. Abençoa a família na face da terra. Ó meu Pai, abençoa minha esposa, abençoa minhas filhas, minhas netas, meu neto, meus genros. Abençoa minha família, Pai. Abençoa minhas irmãs, os meus irmãos, os meus cunhados, minhas cunhadas, meus sobrinhos. Abençoa as irmãs e os irmãos da minha esposa e os sobrinhos, Pai. Em nome do Senhor Jesus Cristo, eu te agradeço, Pai, pela tua infinita bondade, pela graça do Espírito Santo, Pai. Senhor, nos conceda um coração alegre, para a honra e glória do nome santo do Senhor Jesus Cristo. Que Deus abençoe e a paz do Senhor Jesus Cristo seja com todos. Amém.